Olá, crianças! Nós estamos na semana da Páscoa e hoje eu quero contar a história da primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito há muitos anos atrás. E essa história está escrita na Bíblia, no Velho Testamento. O que aconteceu? Por que essa Páscoa aconteceu lá no Egito? Vocês lembram, crianças, quem já ouviu outras histórias, de que Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Mas Deus prometeu que ia trazer alguém que iria ser o Salvador do mundo, ou seja, para perdoar os pecados das pessoas. Aí ele chamou um homem chamado Abraão, e esse teve um filho chamado Isaac. O Isaac teve dois filhos gêmeos, um se chamou Esaú e o outro Jacó. O Jacó teve 12 filhos, uma família bem grande, e um deles se chamava José. E José teve sonhos, interpretou, ele teve um cuidado, um carinho do pai, e que deixou os outros irmãos com muito ciúme e com raiva. Um dia José foi lá no deserto olhar os irmãos, e eles disseram, lá vem o sonhador, e eles pegaram ele e venderam para o Egito, como escravo. E lá no Egito, não é Jacó, é José. Ele não deixou de ser fiel a Deus, mas injustamente ele foi preso, foi na prisão. Mas um dia o faraó do Egito teve um sonho que deixou ele muito perturbado e ninguém sabia explicar esse sonho. Aí alguém lembrou, lá na prisão tem um homem chamado José e aquele rapaz sabe interpretações. O faraó disse, vamos chamar ele rapidinho. E trouxeram José para o palácio e José disse, eu não sei interpretar, mas o meu Deus sabe. E Deus deu sabedoria para José e ele interpretou o sonho e disse que ia ter 7 anos de muita fartura, de muita coisa que ia produzir a terra. Mas depois viriam 7 anos que não ia dar mais nada, e ia vir muita fome sobre o mundo todo. Aí José ainda deu um conselho, coloca um homem sobre o Egito que guarde a 5ª parte de todo o cereal. Aí o faraó disse, quem melhor do que você? Você vai ser o governador sobre o Egito. E José então foi o governador sobre todo o Egito, guardou durante esses 7 anos muito cereal. Aí quando veio a fome, o faraó ficou sabendo que José tinha uma família grande e disse, manda chamar os teus pais, a tua família para virem aqui no Egito. E aí a família toda foi chegando para o Egito e sabe uma coisa importante? Faraó deu a melhor terra para o povo de José, a família de José. A um lugar chamado Gósen, uma terra muito boa. Mas aí os anos foram passando, o povo foi crescendo, se tornou muito grande, vieram outros reis ou faraós no Egito. Sabem quanto tempo o povo ficou no Egito? 430 anos, muito tempo. Aí surgiu um outro faraó muito mau. E ele começou castigar muito o povo com trabalho pesado. Ele escravizou todo o povo para trabalhar para ele. Olha que ele escravizou, essa corrente significa que ele escravizou todo o povo. E exigiu muito trabalho. O povo apanhava, o povo era surrado, os chefes dos trabalhadores. E eles já não aguentavam mais, eles clamavam por socorro. E Deus ouviu o clamor do povo. E tinha um outro homem que estava sendo formado por Deus. Lembram da história de Moisés? Isso aconteceu por aqueles reis, aqueles faraós maus, que queriam diminuir o povo e ele não crescer tanto, e pediram que as parteiras, na hora de nascerem os meninos, eles matassem os meninos. E aí surge aquela história de Moisés, aquele menino que foi salvo e foi colocado num cesto no rio Nilo, e foi levado para o palácio do próprio faraó, do rei do Egito, e foi criado lá. Mais tarde ele teve que fugir para o deserto
E agora, quando o povo está sofrendo, Deus fala, Moisés, vai você com seu irmão Arão diante de Faraó e fala para ele deixar meu povo ir para o deserto para prestar culto a mim, para me adorar. E vocês acham que o Faraó deixou ir? Não deixou ir. Aí Moisés e Arão voltaram e disseram para Faraó, deixa o povo ir, Deus, o nosso Deus está pedindo, está mandando que o povo vá para o deserto para prestar culto. Senão vão vir pragas muito terríveis sobre o Egito. E aí começaram as pragas. Vou só contar bem rápido, crianças, as pragas que vieram para vocês terem uma ideia. Muitos de vocês já conhecem a história. A primeira praga que veio foi que o rio Nilo, as águas do rio, todos se transformaram em sangue. E os peixes morreram e ficou um cheiro ruim sobre todo o rio. Aí vieram a praga das rãs. Todo o país do Egito ficou cheio de rãs, dentro dos quartos, na cozinha, na sala, no pátio. Foi horrível, as rãs pulando nas pessoas, imaginam. Aí o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, peçam ao Deus de vocês para tirar essa praga aqui do Egito. Aí as pragas terminaram, mas o faraó não deixou o povo sair. Aí vieram as outras pragas. Veio a praga dos piolhos. Imagina piolho, todo mundo se coçando, cheio de piolho, mas bota piolho nisso. Não resolveu, veio a praga das moscas, mas moscas por tudo que é lugar. Imagina a mosca sentando na comida, em todo lugar moscas, enxames de moscas. Depois veio a peste dos animais, que a peste matou muitos animais no Egito. Depois veio a peste de feridas. Todo mundo no Egito ficou cheio de feridas no corpo, horríveis. Foi triste. Mas uma coisa importante, crianças. Vocês sabem onde essas pragas não chegaram? Lá em Gósen, onde estava o povo de Israel. Lá não teve nenhuma dessas pragas chegou lá sobre o povo em Gósen. Mas vieram outras pragas porque o faraó dizia que ia deixar sair, mas passava a praga e ele não deixava o povo ir embora. Aí veio a praga de uma chuva de pedra. Caiu chuva, nós chamamos chuva de pedra, quer dizer, era granizo que caiu, chuva de granizo, mas tanto granizo que acabou com quase todas as plantações. Ainda não resolveu. Aí veio a praga dos gafanhotos, mas gafanhotos sobre toda a terra do Egito, nuvens de gafanhotos vieram que comeram todas as plantações. Tudo que era verde eles consumiram. Aí veio a nona praga. Sabe qual era a praga? Ficou tão escuro, tantas trevas, que as pessoas pareciam que podiam pegar a escuridão, não enxergavam nada na frente deles. Menos onde não estava escuro, você já sabe, lá em Gósen. Lá não ficou essa escuridão. Mas o faraó não deixou o povo sair. Aí Deus mandou de novo eu quase falei o Abraão, não é Abraão, é o Moisés ir na presença do faraó com seu irmão Arão e disse, faraó, deixa o povo sair, porque Deus já avisou que virá uma praga pior do que todas as outras, se o faraó não deixar o povo sair. E foram embora. Mas Deus disse para Moisés e Arão que eles falassem para o povo preparar uma ovelha, pegar uma ovelha, um cordeiro, imolar o cordeiro, e imolar quer dizer matar, vocês entenderam, né? E com o sangue dessa ovelha pintar os umbrais da porta da casa de vocês. E vocês vão então assar esse cordeiro, vão entrar todos dentro de casa, grandes e pequenos, porque à meia-noite eu vou passar e em toda a casa onde não tiver o sinal do sangue, vai entrar a morte. O filho mais velho e o animal mais velho naquela casa vai morrer. E sabe quando chegou a meia-noite o que aconteceu? Começou gritos, pavor.
A nação toda ficou assustada, porque havia choro em todo o país do Egito, inclusive no palácio do faraó. Morreu o filho mais velho. No outro dia foi só tristeza e choro. E faraó mandou chamar Moisés e Arão de novo e disse: agora chega, vão embora do meu país, eu não aguento mais de tanta tragédia, vão embora. Mas Deus fez uma coisa muito importante. Fez com que os egípcios dessem ouro, prata, vestimenta e alimento para o povo de Israel, para eles irem embora. E logo mais eu vou contar a continuação da história. Espere um pouquinho, tá bom? Então, crianças, lembra que eu acabei de dizer que finalmente Faraó deixou o povo ir embora do Egito e eles saíram apressadamente, levando o que eles podiam levar junto. As pessoas eram muitas pessoas, era uma multidão de pessoas que estavam saindo, inclusive animais foram juntos também. E agora eles chegaram, estão no deserto, nos dois lados tinha montanhas altas, muros de montanhas altas, e na frente estava o Mar Vermelho. E eles já estavam começando a ouvir ruídos de exército atrás deles. Eles ficaram assustados. Por quê? Porque o faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir embora. E ele disse: eu não vou deixar o povo ir embora, eu vou atrás e trazer eles de volta. E eles já estavam ouvindo o barulho das carruagens, dos soldados vindo atrás. E agora? Aí Moisés pediu a Deus e Deus disse: fala para o povo para eles continuar caminhando. Aí Moisés levantou o cajado no seu braço e o que aconteceu? O mar começou a se abrir e formar um caminho seco. E o povo começou a caminhar e passar pelo mar. Foram passando. E finalmente Arão e Moisés também foram atrás. E aí, quando eles estavam já quase saindo, já viram o exército de Faraó apontando. Os soldados, o Faraó na sua carruagem. E ele viu que estava aberto o mar e o povo estava fugindo pelo mar. E ele disse: vamos entrar atrás, vamos juntos. E quando eles começaram a entrar no meio daquele caminho, no meio do mar, aquela montanha de água nos dois lados, sabe o que aconteceu? As rodas dos carros de guerra começaram a se enroscar, se emperrar, não andava, deu maior confusão e eles não conseguiram avançar e o povo foi saindo e eles estavam ali nessa confusão toda. E quando o povo tinha saído, Moisés se virou e levantou o seu cajado e sabe o que aconteceu? Shua! Todos enterrados e mortos. Todo o exército de Faraó e o povo de Israel estava livre lá do outro lado. E aí Deus disse para Moisés: sobe para o monte do Sinai, que eu vou dar um presente para o povo. E ele deu um presente, os 10 mandamentos. Sim, foi um verdadeiro presente os 10 mandamentos, porque lá no Egito, onde eles estavam, eles tinham que adorar os deuses do Egito. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. E agora no primeiro mandamento dizia que eles deviam adorar somente o único Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó e de Isaac. Eles não precisavam mais adorar deuses mortos, falsos, mas o único Deus verdadeiro que tirou eles da escravidão do Egito. E tinha outras leis. Uma delas dizia que no 7º dia eles podiam descansar. Lá no Egito eles não tinham dia de descanso. Tinham que trabalhar muito, sofreram, vocês lembram, né? E agora eles tinham um dia para descansar, para agradecer a Deus, para prestar culto a Deus. E tinha outras leis que ajudavam eles a viverem em amor, em harmonia, como honrar papai e mamãe, obedecer papai e mamãe, não invejar as pessoas, não roubar. Eles não precisavam mais, porque Deus ia cuidar deles, eles podiam viver em harmonia, serem felizes, obedecendo os 10 mandamentos. Por isso dissemos, os 10 mandamentos não são pesados, são um presente de Deus para ajudar também a nós hoje. E eu quero te lembrar só mais uma coisa. Lembra que lá no Egito, Deus mandou celebrar a Páscoa?
e mandou colocar o sinal nos umbrais da porta, isso é uma indicação para o que viria lá na frente. E vocês vão ver a outra história, a Páscoa do Novo Testamento, e vocês vão lembrar que essa é uma indicação para o sangue do Cordeiro de Deus chamado Jesus. Certo? Que Deus abençoe vocês, crianças, nesses dias de Páscoa. Amém? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like.